Hoje é terça-feira, dia 7 de setembro de 2021, feriado nacional da independência do Brasil. O Brasil chega às vésperas do bicentenário da sua independência, que será comemorado no ano que vem, em 2022. Num clima muito polarizado, a política está presente, um clima que eu até diria eleitoral, apesar de não estarmos num momento que antecede as eleições. O clima hoje é de campanha, o clima hoje é de polarização, divisão de grupos que defendem bandeiras diferentes e vão sair às ruas. E todo mundo tem legitimidade para sair às ruas com paz, com tranquilidade, para defender aquilo que bem entender. Afinal de contas, nós vivemos numa democracia consolidada. O Estado Democrático de Direito está posto e as instituições funcionam no Brasil. E a maior prova disso é a resistência que nós temos das instituições em relação a tentativas que estamos vivendo de tentativa de rupturas de alguns preceitos constitucionais, pelo menos ameaças no campo das palavras. E as instituições têm se mostrado preservadas, Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário, fundamentais para o desenvolvimento da democracia. Eles erram? É claro que erram, como todos nós erramos. Em todo mundo, governantes erram, ministros erram, deputados, senadores, mas não é por isso que nós precisamos acabar com os deputados, acabar com o parlamento, fechar o Supremo Tribunal Federal, como desejam alguns. E muito menos invadir o Palácio do Planalto e tirar o presidente da República de lá porque ele fala bobeiras e bobagens. O que nós precisamos nesse momento é de calma e tranquilidade para encarar esse momento da história política do Brasil, que está sendo desenhado justamente pela liderança que nós temos hoje no Brasil. A liderança que conduz um bando hoje para as ruas para manifestar aquilo que, na visão da maioria da população brasileira, não é a prioridade, mas de um grupo expressivo, sim. Tanto é que teremos fechamento de grandes avenidas para a manifestação popular. Se tudo acontecer dentro da ordem, se tudo acontecer dentro daquilo que prevê a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, está tudo certo. Porque você não pode impedir, ainda que você julgue que aquilo não é a prioridade, que as pessoas saiam à rua para defender aquilo que elas entendem que é exatamente a prioridade ou o mais importante. O que o presidente da República tem feito ao longo dos últimos meses é mobilizar a sua massa, aqueles fiéis seguidores, com as bandeiras que mais os agradam e não as bandeiras que mais o país precisa nesse momento. Para efeito político, ele tira um efeito político desse movimento todo, mas para o efeito prático, o chefe mandatário do Executivo da Nação deveria estar debruçado sobre as questões mais importantes do Brasil. Inflação, preço da gasolina que disparou, preço do gás de cozinha que disparou, o dólar nas alturas, dificuldades nas exportações. O Brasil tem muitos problemas à frente dessas questões de comunismo, voto impresso e essas outras coisas que são bandeiras, eu repito aqui, legítimas, mas que não são prioridade do país. O Brasil tem um compromisso com a saúde, com a educação, tem uma preocupação por conta da pandemia. As vacinas, que até outro dia eram rejeitadas pelo presidente da República, ajudaram o Brasil, e aí já são dados científicos que mostram isso, a enfrentar o pior momento da pandemia e colocar o Brasil hoje num dos países que mais vacinam e num dos países que tem o menor número de mortes e também de internados por Covid-19. Conseguimos, com as vacinas, com as medidas de restrição, com essa conjuntura de fatores, colocar hoje regras que estão sendo cumpridas pela maioria da população e que, claro, derrubaram, a possibilidade de novas cepas contaminarem a população brasileira e levarem essas pessoas para as formas mais graves da doença da Covid-19. Então, muitas prioridades estão acima dessa, e não sou eu que estou dizendo isso, são os especialistas
a maioria da população através de pesquisas que são realizadas, mas isso não é suficiente para levar a população para a rua. Isso não é suficiente para mobilizar as massas. O que tem mobilizado as massas mesmo é esse discurso do presidente e esse conflito, essa tensão entre poderes, que nós estamos vendo que não leva a nada. Nós estamos vendo que isso só tira proveito político para aqueles que estão envolvidos, então, nessas discussões. Vamos acompanhar ao longo do dia. Notícia você terá aqui na Rádio Bandeirantes. É isso que você pode esperar de todos nós. Notícia do que está acontecendo, para você se programar se você vai participar da manifestação, se você não vai participar da manifestação, para ter também as informações necessárias para ficar fora disso tudo e conseguir, de alguma forma, evitar problemas, evitar congestionamento durante o seu deslocamento pelas principais cidades do país neste 7 de setembro.